Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os chatbots. Será que é uma boa ideia que um dia eles substituam os mecanismos de busca? Antes da gente começar, quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS. Também quero lembrar que está rolando a fase de respostas do Innovative Workplaces, a iniciativa que vai ajudar a encontrar as empresas mais inovadoras do Brasil. Vai lá em www.mittechreview.com.br/IW para saber mais. Rafa Coimbra, no ano passado, na Google I.O., que é a conferência para desenvolvedores que a Alphabet faz para orientar os programadores sobre como melhorar as suas soluções, de que maneira elas vão integrar com os recursos da empresa. O CEO da Alphabet, o Sundar Pichai, ele apresentou a Lambda, um chatbot com recursos de processamento de linguagem natural que foram desenvolvidos para que o chatbot possa conversar sobre qualquer tópico. E aí ele fez uma conversa com a Lambda e ela respondeu perguntas sobre Plutão em linguagem natural. E essa conversa mostrou uma maneira que é conveniente de se obter informações, o que de alguma forma pode representar uma alternativa às buscas do jeito que a gente está acostumado. Ao invés de listar os resultados depois que a consulta é feita numa caixa de texto, a Lambda participou dessa conversa e foi explicando os assuntos, explicando, na verdade, o assunto que foi Plutão. E o resultado final foi muito similar a como obter informações através de uma caixa de texto, só que com uma experiência mais próxima da nossa vida. É assim que a gente vai fazer as nossas buscas em breve, Rafa? Existe um ponto polêmico, André. A ideia, o sonho de muita gente, é que a gente consiga, sim, se comunicar com as máquinas com uma conversa natural. O problema é que elas não são pessoas, elas não têm algumas características que são inerentes à nossa. Vou dar um exemplo aqui para você, André. Se eu perguntar agora para uma pessoa qualquer qual é o melhor time de futebol do Brasil, é uma pergunta simples e parece objetiva, mas ela carrega uma subjetividade ali que é absurda. Se é um torcedor mais fanático, esse torcedor mais fanático provavelmente vai me responder de bate-pronto: bom, é o meu time. Outros vão ser mais racionais e vão: peraí, melhor time em que critério? Quem ganhou mais títulos? Só pra gente exemplificar para quem tá nos ouvindo, André Miceli, qual é o melhor time do Brasil? É o Flamengo, evidentemente. Você viu, Rafa? Ele não titubeou. Aplicada a sua tese. Mas foi bom o seu exemplo, Ares, porque eu também sou flamenguista. Só que eu não sou um torcedor tão... eu não sou um flamenguista praticante. Eu perguntaria, em que sentido? Melhor o quê? Melhor agora? É quem tá melhor posicionado, sei lá, no campeonato regional, aqui, carioca? É quem ganhou mais títulos mundiais ou brasileiros? Qual é o critério que você está usando para dizer que um time é melhor que o outro? Veja, são duas pessoas aqui, exemplo real, que pensam de maneiras completamente diferentes. Como é que a máquina, nesse caso, vai responder? Já paramos para pensar nisso? Ela vai tentar encontrar ali algum critério. Muito provavelmente a ideia é que esse critério hoje seja atrelado à pessoa que está perguntando. Então ela deveria entender a máquina do André, né, o chatbot, o assistente virtual do André, deveria responder para o André de uma maneira diferente da minha. Só que aí a gente cai num outro problema. Se ele começa a entregar tudo que o André quer ouvir, ou qualquer pessoa, talvez a gente comece a reforçar os nossos vieses, a polarização, as nossas bolhas. Então é muito difícil a gente querer que a máquina, ela deveria ter, a ideia é que ela no fundo tivesse uma característica própria, como se fosse humano, só que isso ainda hoje não é possível. Então, ou ela vai dar respostas
muito sem contexto, que é o que está acontecendo hoje, ou ela vai dar de acordo com o contexto que pode reforçar vieses. É preciso a gente também separar esses graus de entendimento. A linguagem natural, principalmente em inglês, as máquinas hoje reconhecem a voz quase que com 100% de acerto. Se você falar inglês com assistente virtual, a máquina vai entender o que você está falando, vai transcrever. Agora, responder com jeitinho, com algum grau de humanidade, é isso que ainda falta. A gente tem muito caminho ainda a ser explorado para que a gente chegue lá. Aros, uma das críticas que o método recebe é que esse processo de fazer uma pergunta para um computador e obter uma resposta em linguagem natural esconde a complexidade por trás dessa construção de autoridade que o Rafa está mencionando, que não necessariamente é a autoridade merecida. Por outro lado, a gente também não sabe exatamente como são desenvolvidos os algoritmos que privilegiam alguns resultados em detrimento de outros, que é o que na prática acaba guiando o nosso formato de busca atualmente. Qual a diferença entre a resposta vir nesse modelo de conversa e as respostas dos mecanismos de busca que nós estamos acostumados? A gente tem uma questão interessante aí, André. Eu queria, antes de entrar nesse tópico, só fazer um registro. Nós, na nossa edição digital sobre voz, entrevistamos a Thalita Taliberti, que é a Country Manager de Alexa aqui no Brasil. E ela entrou muito nesse tópico na nossa conversa, naquela entrevista, porque ela disse que para a Amazon, e aí a gente pode entender que esse é um desafio para toda a indústria, há um entendimento de que é preciso tornar, antes de qualquer coisa, a relação que o usuário tem com a assistente pessoal, assistente virtual, uma relação natural. A gente, então, está falando necessariamente sobre remodelar esse processo, porque eu não falo com você e toda vez que eu digo algo, eu menciono o seu nome antes para invocar o começo da nossa conversa. Eu não digo André, tal coisa, assim, Rafael, tal coisa. A gente conversa naturalmente e, eventualmente, se você menciona o nome ou não, a intenção está implícita ali nessa conversa. Com os assistentes, isso não existe. Essa já é, no entendimento deles, a primeira barreira que a gente enfrenta. E a partir daí, outros elementos, esses que o Rafa mencionou, e isso que você coloca na tua pergunta, esses já são os elementos que vêm se somando e tornando este processo mais delicado, e que faz com que dificilmente a gente consiga alcançar esse nível de relação e de interação com esses assistentes, como se estivéssemos tendo uma conversa. É mais ou menos como se nós estivéssemos buscando a inspiração na ficção, sei lá, no Tony Stark falando com o Jarvis ou outros personagens da ficção que conversam com as máquinas, e que eles respondem como se fossem humanos, carregando a intenção, o sentido, essas percepções, essas nuances que só os humanos conseguem aplicar, como o Rafa muito bem exemplificou na fala dele. Do ponto de vista de banco de dados e da composição disso tudo, é também muito reducionista, e aí os críticos colocam isso de maneira muito, muito objetiva, como mais um desafio que a indústria precisa superar, e esse bastante complexo, que é o seguinte: nem sempre a gente faz as buscas também procurando por tópicos extremamente objetivos. E quando a gente está conversando, a gente faz construções diferentes daquelas que seriam feitas por texto. Então, se a gente avançou bastante fazendo os mecanismos de busca funcionarem a partir dessa indexação, a partir de palavras-chave, e com o texto a gente conseguiu se resolver muito bem, há um desafio muito grande para converter isso tudo para fala. A gente consegue fazer isso com o Google? Sim, a gente consegue. Mas o Google não nos responde como numa conversa. Ele simplesmente nos coloca links ali. Você pergunta com áudio e ele te responde com links. Lá no assistente dele, no Google
como chama? É Google Assistente. Lá no Google Assistente, a gente tem também um outro modelo em que ele só vai ler conteúdos que já foram presetados, que foram direcionados para aquilo. Mas não é uma conversa, não é uma abordagem natural como se esperaria desse modelo. Mesmo a mensageria aplicada hoje nos modelos aí de atendimento ao cliente, que a gente tem por chat, algumas delas já funcionando também por voz, consegue dar essa dimensão. Ainda é ruim como experiência, e vamos entender esse ruim não como uma crítica, é o melhor que se pode fazer até agora, mas ainda é pouco, é insuficiente, mas se a gente pensa sob a lógica sob a ótica do cliente, é ruim, porque você continua tendo um problema para resolver, você não liga para conversar com a empresa, saber se está tudo bem com o cara lá, você liga para resolver alguma questão sua, e você é tratado de maneira robótica como a antiga URA. Melhorou na forma, mas ainda tem dificuldades. Ou seja, esse processo todo de buscar as informações, ele talvez tenha melhorado, mas na transição entre o que a gente vai buscar e a conversão disso tudo para uma linguagem natural em que você esteja conversando com um assistente como se estivesse falando com alguém, a gente tem um gap gigantesco. Eu perguntei na conversa com a Thalita, inclusive, isso. Eu disse, tá, mas qual é a perspectiva? Ela diz assim, a gente está investindo pesado. De fato, a gente sabe, a Amazon está investindo pesado nisso, mas ela não deu uma data. Ela não sabe. O Brasil caminhou muito bem dentro da estratégia deles, com os regionalismos e com tudo, e por isso a Alexa ocupou um mercado bem importante por aqui, um espaço no mercado bem importante. Mas ainda assim é uma caminhada muito longa. Vamos multiplicar isso pelo número de empresas que estão correndo e comprando outras startups e fazendo investimentos em pesquisa, e a gente sabe que, por enquanto, talvez isso tudo fique no campo da utopia. Não é inviável, mas ainda é um sonho de consumo das empresas e dos clientes também, por que não? Pois é, falando dos sonhos sobre o funcionamento e de como essa história toda pode mudar a nossa vida, Rafa, eu quero explorar um pouco um ponto que você trouxe sobre o impacto para a sociedade. Obviamente, um dos problemas desse processo é que os chatbots, eles são imitadores. Eles até têm uma habilidade de prever como as frases vão ser construídas, ou uma palavra que vem em sequência da outra quando a gente está digitando ou falando, mas evidentemente eles não sabem o que eles estão dizendo e eles não conseguem raciocinar sobre as palavras que eles transmitem. E aí, Rafa, você colocou muito bem a questão dos vieses de confirmação. Tem algum outro impacto para a sociedade? Dá para imaginar vantagens nesse modelo? Eu vou colocar uma desvantagem, André, que é de curto prazo, que é a seguinte. Veja, se a máquina ainda não consegue chegar nesse ponto natural que o Aro estava descrevendo há pouco, ela está ali dando respostas objetivas, diretas, às vezes até sem filtros morais, que é outro tópico interessante da gente abordar, né? Ela responde de bate-pronto. Você vai perguntar uma coisa, ela vai responder, a máquina. Pode ser que nós, humanos, comecemos a nos moldar para pensarmos como a máquina quer ser perguntada, certo? Então, se ela é racional demais, se ela é direta demais, a gente pode começar a fazer... Eu faço isso aqui com os meus assistentes. Eu pergunto já pensando em como ele vai querer ser perguntado. Vou dar um outro exemplo. Tempos atrás, o Aro estava falando aí da Alexa, teve pesquisas mostrando que algumas crianças estavam dando ordens demais para Alexa, né? Alexa, toca música. Alexa, vamos brincar. Cada vez que a criança fazia isso, ela estava ordenando e a máquina nem pestanejava, até porque ela não tem olhos, mas ela não titubeava, ela respondia. Então, a relação de alguém que está o tempo inteiro interagindo com aquela máquina ela faz as minhas vontades a hora que eu quiser, eu não preciso nem pedir por favor. E aí, depois de muito tempo, o pessoal começou a habilitar um skill para que a máquina só respondesse se a criança pedisse por favor. Olha só. Então, se isso acontece, né, óbvio que uma criança está muito mais moldável no sentido de linguagem do que uma pessoa adulta, mas de qualquer maneira, a gente pode começar a querer
sem a gente pensar, são processos que a gente nem presta atenção, a nos adaptar para que entreguemos uma melhor experiência para a máquina quando deveria ser o contrário. Então existe aí um risco que eu acho que a gente tem que ficar sempre atento. Pois é, falamos dos riscos, do impacto na sociedade, e agora, Aros, a Alphabet, ela diz que ela está ciente aí dessas muitas questões que foram levantadas acerca dessa história de mudar o processo de busca. E também diz que está trabalhando duro para desenvolver essa tecnologia num modelo que ela de fato agregue valor para a sociedade. Mas a gente sabe que o drive, evidentemente, dessa história toda é o negócio. E, em última instância, eles vão ter que construir ferramentas que vão atrair as pessoas. E aí aparece esse risco do viés de confirmação que o Rafa colocou, mas é um risco que no longo prazo pode afetar negativamente a própria empresa. Se todo mundo começar a se dar conta e se incomodar com o fato de estar ali muito mais corroborando as próprias visões e ideias do que confrontando, que abrindo o seu pensamento, a sua mente, a gente sabe que, no fim das contas, isso pode ser um grande tiro no pé. Carlos Aros, qual a sua aposta para o futuro das buscas? Eu acredito que a voz esteja nesse futuro possível, porque as pessoas já adotaram esse modelo. Essa é uma demanda que foi, de alguma maneira, criada, estimulada pela indústria e que as pessoas adotaram. E aí agora as empresas estão justamente nesse processo que você descreve, que é o de criar ferramentas, criar soluções para garantir que essa demanda que já é feita pelos usuários consiga ser atendida da melhor maneira possível. A gente não pode ignorar nunca que, para além de todas as dificuldades e de todos os poréns que a gente levantou aqui, existe um aspecto bastante inclusivo, por assim dizer, nessa relação em que a gente faz as buscas por voz e espera respostas que venham também em áudio, que é para aquelas pessoas que têm dificuldade para interagir com os aparelhos eletrônicos. A gente está falando das pessoas mais velhas, evidentemente, e a gente está falando também das crianças que entram nesse combo. O Rafa deu um exemplo importante no caso das crianças. E no meio do caminho você tem a otimização. Os carros já todos com assistentes de voz, e você pode interagir dentro dos controles de multimídia do carro, você consegue interagir por meio de comandos de voz e etc. Isso está posto, isso já está no mercado. O grande desafio agora está em criar um sistema que consiga atender a essa expectativa sem tornar a relação com o consumidor uma relação fria. A jornada toda que foi construída até aqui foi de aproximar as plataformas e mostrar que não havia uma distância entre aquela aplicação que estava sendo colocada e o usuário. E quando a gente robotiza isso, a gente cria primeiro uma sensação de que, opa, peraí, isso está estranho, eu queria falar com alguém de verdade. A gente viu algumas pesquisas durante a pandemia mostrando que as pessoas falaram mais bom dia para Alexa, fizeram mais perguntas que davam a conotação de que era uma conversa com alguém próximo, alguém de casa. Isso em um modelo em que a Alexa ainda é absolutamente robótica. Imagine se a gente rompe essa barreira, se a gente cria uma interação que seja mais natural, ainda sabendo, óbvio, a gente não pode perder isso de vista jamais, que se trata de uma máquina. Então, o grande desafio para a indústria é esse, de não cair no risco desses vieses e de conseguir criar experiências que sejam mais agradáveis, menos frias com os usuários. É um mercado que vai crescer? Bom, todas as apostas foram feitas nessa direção. A gente vai conseguir trabalhar a questão das buscas? Eu honestamente acho que sim. Com muitos problemas? Sim. Mas a gente vai conseguir corrigi-los ao longo do caminho. Porque os usuários também estão cada vez mais atentos e cobram cada vez mais das plataformas. A gente percebe que não é mais óbvio.
ainda existe isso, mas não é muito só naquela linha de as plataformas entregam, a gente absorve e ok. Existe uma demanda que surge também dos usuários em busca dessa melhora. E aí a gente vai se ajustando ao longo do caminho. Há muito dinheiro envolvido, os números eles impressionam quando a gente vê os investimentos que cada empresa faz, a gente citou algumas delas aqui, e há também um outro ecossistema que está orbitando esse mercado, que são as startups que estão desenvolvendo tecnologias específicas para suportar o crescimento dessa indústria. Ou seja, daqui a 1 ano, 2 anos, as transformações vão ser muito grandes. E aí a gente vai conseguir entregar, eu suponho, essa experiência que hoje não é das melhores quando a gente fala sobre as buscas e a entrega por meio dos chatbots e da voz, sobretudo. O que mais você precisa saber? Para fazer as experiências ficarem melhores, Carlos Aros, a gente já pode emendar aqui nessa hora de virar a chave e você trazer a dica da semana. André, a dica da semana é ficar de olho numa evolução de um mercado que a gente já discutiu bastante aqui, inclusive, que é o da eletromobilidade. E eletromobilidade é um guarda-chuva bem amplo, ele vai desde os carros que estão aí nas ruas das cidades, nas estradas, motocicletas, até os veículos que estão dentro dos grandes depósitos, né, dos grandes centros de distribuição das empresas, estão lá no campo, trabalhando para o agronegócio. É uma indústria que vem crescendo e investimento pesado acontecendo, porque é uma demanda, a gente já discutiu isso aqui também, é uma demanda que surge como política pública e como necessidade de dar um passo para essa indústria. A indústria automotiva capitaneando, portanto, essa questão em função dessa demanda de sustentabilidade e afins. E o Brasil tem um papel importante nisso. Nessa semana, a CBMM anunciou o resultado de uma parceria, um trabalho aí de 3, 4 anos com a Toshiba, para colocar no mercado uma bateria que faz a recarga ultra rápida. E quando a gente fala em ultra rápido, é ultra rápido mesmo. Eu fiquei impressionado conversando com os executivos lá da empresa, porque a gente está falando de derrubar o tempo de recarga dessa bateria. No caso da motocicleta, que é o primeiro veículo que vai sair com essa bateria lá em 2024, uma motocicleta da Horin, em até 10 minutos a recarga vai ser feita. Então, derrubando aí de 2 horas ou um pouco mais do que isso para esses 10 minutos, o tempo de recarga dessa moto tem autonomia aí de 150 quilômetros, até 150 quilômetros. E o que viabiliza isso e por que o Brasil faz parte desse processo? Porque o Brasil, por meio da CBMM, é o grande produtor de nióbio, fornece nióbio para o mundo todo e ajudou no desenvolvimento das tecnologias relacionadas ao nióbio. E o nióbio está sendo utilizado em uma liga com titânio que faz com que essa recarga possa acontecer de forma mais rápida, aumentando a vida útil da bateria e garantindo a segurança. Porque o grande desafio dessa indústria, os engenheiros lá estavam me explicando, é aumentar a velocidade da recarga pode fazer com que você torne inseguro esse processo para levar uma explosão no limite. E óbvio que ninguém quer isso. Então sempre buscaram um caminho para fazer com que essa recarga acontecesse de maneira estável. E o nióbio é esse elemento estável que, nessa liga com o titânio, oferece a possibilidade de fazer a recarga rápida sem que a bateria se torne instável. Eu achei bem interessante isso. A perspectiva é de que em 2024 essas primeiras motos estejam no mercado, homologadas já e liberadas para rodar no mercado brasileiro, mas enquanto isso as pesquisas seguem, porque eles também me explicavam, e aí, óbvio, pode parecer uma obviedade, mas do ponto de vista do desenvolvimento científico é uma obviedade que precisa ser colocada. A bateria da moto é diferente da bateria de um carro, então vamos imaginar um SUV, precisa entregar muito mais, e aí eles estão agora trabalhando para criar essa mesma segurança que eles conseguiram alcançar nas pesquisas para a bateria da moto, a bateria para os carros. Mas essa bateria da moto já pode ser aplicada nesses exemplos que eu disse, veículos no campo, para a indústria,
e afins. É um caminho interessante esse da eletrificação, né, dos elétricos, e acho que é importante ressaltar também a presença de uma companhia brasileira, embora seja uma multinacional, mas uma companhia brasileira, ou seja, a base está aqui no Brasil, o desenvolvimento tecnológico está aqui no Brasil, sendo levado para o mundo em parceria com a Toshiba, que também é referência lá fora. Então, a gente tem uma perspectiva interessante. Aqueles que têm os carros elétricos sabem que há um desespero pelo tempo de recarga. Tem veículos que demoram aí até 8 horas, a depender da fonte que você está usando e etc. Então é complexo. 10 minutos, ou que seja, meia hora, não sei quanto vai ser a bateria para o carro, mas é uma redução significativa, André. É isso, Carlos Aros. Reduções significativas, nesse caso, fazem muito sentido. Acho que essa tendência é uma tendência, enfim, da qual, evidentemente, a gente não vai conseguir fugir, não do uso em si, mas da perseguição de diminuição do tempo de recarga. A gente tem visto os postos aparecendo com maior frequência, mas ainda é bastante inconveniente e, sem dúvida nenhuma, a turma combustível fóssil usa isso como argumento para não comprar, para não virar essa chave, por mais que a gente saiba que não vai ter muito como fugir dessa escolha. Ela está sendo postergada e, sem dúvida nenhuma, essa é uma das razões. Rafa Coimbra, dica da semana. Ficar de olho, André, no lançamento de um aplicativo que está prometendo aí brigar de igual para igual com gigantes como iFood e Rappi. Estou falando do aplicativo Valeu, que a Prefeitura do Rio lançou. A Prefeitura está dizendo que é o primeiro aplicativo de entrega de alimentos do Brasil, desenvolvido por um poder público. Estão prometendo ali custo zero para os restaurantes, nos pedidos até R$100. Estão prometendo melhores taxas para os entregadores. Isso foi lançado agora. Essa semana também eu estava lá no centro da cidade, vi um protesto dos entregadores, muita gente reclamando das taxas, né? Os restaurantes reclamam que tem que pagar uma taxa, os entregadores dizem que estão recebendo pouco, e aí a prefeitura tentou fazer essa solução. Eu instalei esse aplicativo e a visão que eu tenho de quem estuda plataformas digitais há muitos anos é que está acontecendo ali o que a gente chama de problema do ovo e da galinha. Por quê? Se você não tiver restaurante cadastrado de mais de um lado suficiente para atrair o interesse do consumidor, o consumidor não vai entrar. Se não tem consumidor, o entregador vai ficar ali a ver navios. Se, por outro lado, também não tem entregador, vai demorar muito tempo para chegar e o consumidor não chega, não entra no aplicativo. Ou seja, tem que ser resolvida uma equação que parece simples, mas é extremamente complexa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu falei, eu testei e eu entrei lá, eu não sou muito de pedir comida, né? Mas aqui de vez em quando a gente pede e eu tenho ali uma meia dúzia de lanchonetes ou restaurantes que são os mesmos sempre. Nenhum deles está cadastrado lá. Então, qual é a minha primeira reação como consumidor? Bom, não tem nada aqui para mim, vou sair fora e talvez eu não volte nunca mais. Eu acho que deveria ter sido feito, eles estão fazendo ainda um trabalho de convencimento de cadastrados, de restaurantes, mas acho que também tem que convencer os consumidores, tem que ser feito um trabalho muito forte que essas gigantes que eu citei, a iFood e Rappi, fazem muito bem. Além de todo o marketing, é preciso também trabalhar com muita logística. Não é tão simples, né? Eu acho que o recado aqui é: nenhum aplicativo vai salvar ninguém de nada. A tecnologia por si só não faz nada. Se não tiver uma estratégia muito bem pensada em logística e inteligência artificial para que a coisa funcione bem, não vai andar. O consumidor, ele quer rapidez. Às vezes ele até vai topar pagar um pouco mais caro, mas ele quer ter variedade do cardápio, ele quer uma entrega rápida e segura, e se isso não for contemplado, ele simplesmente não vai entrar. Quem vai ditar se isso vai dar certo ou não, no fim das contas, é o consumidor. A prefeitura tentou, anos atrás, aqui, fazer algo parecido com o Uber, né? Lançou o Táxi Rio, que é um outro aplicativo. Aí você
pergunta para as pessoas quem usa, nem todo mundo usa, ou a minoria usa. Por quê? Porque se as Big Techs têm ali seus problemas, elas pelo menos entregam de alguma forma um serviço mais eficiente. Tentar empurrar na marra aplicativo, mesmo que prometendo aí algumas benesses para umas dessas partes, não vai resolver a equação, tem que trabalhar ainda forte. De qualquer maneira, desejo aí toda a sorte do mundo para os entregadores. Eu acho que eles realmente merecem receber mais do que recebem hoje. É isso, concordo contigo também, Rafa. Bom, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS. Rafael Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Um abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Recomendo as pessoas a darem um pulo no nosso canal no YouTube. Nós fizemos nos últimos dias alguns webinars muito legais. São horas e horas ali de conversa interessante com vários entrevistados. Falamos sobre, por exemplo, o mais recente, o futuro do trabalho híbrido. Sejam todos bem-vindos, deem um pulo lá no YouTube e até semana que vem aqui no nosso podcast. Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço, André Miceli. Um grande abraço, Rafa Coimbra. Você que nos acompanha também, um grande abraço. Fique ligado lá no nosso site e também nas redes sociais. Todo dia tem conteúdo novo, conteúdo relevante para você sobre tecnologia, sobre negócios. É sempre bom ficar ligado nas nossas plataformas. Um abração. Relevante também é conhecer o Innovative Workplaces. Vai lá em www.mittechreview.com.br/IW para saber se sua empresa está entre as mais inovadoras do Brasil. Galera, semana que vem tem mais. A gente segue por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.